Gênesis capítulo 17, todos acharam, amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Amém? Irmãos, pode tomar assento. Nós queremos compartilhar com os irmãos esta noite sobre o homem que anda com Deus. Amém? Nós sabemos que todos os homens que realmente foram fiéis, tementes e obedientes a Deus, lógico entende-se que foram homens então que andaram com Deus, né? Primeira menção a isto é Enoque, e talvez a ênfase dada ali é mencionado 2 vezes, né? Que Enoque andou com Deus, então talvez uma intimidade maior. Mas nós queremos, irmãos, compartilhar com os irmãos algumas coisas que acontecem com um homem que anda com Deus, né? O cuidado que Deus tem, a atenção que Deus tem e também a forma como Deus age na vida do homem que realmente toma essa decisão, essa posição e este zelo de andar com Deus. Amém? Então nós vemos, irmãos, a primeira coisa, uma das coisas que muitas vezes nós não entendemos, ou alguns até não acreditam, que um dos cuidados de Deus com aquele que lhe serve, com aquele que lhe segue, com aquele que anda com Deus, é que quando ele errar, Deus vai discipliná-lo. E isso Deus faz de uma forma muito maravilhosa, porque assim Deus age para que este seu servo, seu filho, não seja entregue nas mãos do maligno. Nós vemos na Bíblia Sagrada um dos homens que é notável a forma como Deus disciplinou ele, né? O rei Davi, que era um homem que a Bíblia diz que era o homem segundo o coração de Deus. Então, a partir do momento que tinha essa qualificação mencionada, descrita na Bíblia, que Davi foi o homem segundo o coração de Deus, talvez se aplicássemos essa teologia liberal que existe hoje, alguém dissesse assim: bom, mas então se ele é o homem segundo o coração de Deus, ele nunca vai pecar, ele nunca vai errar. Se ele errar, Deus vai fechar os olhos, né? Vai deixar passar. Esse é o entendimento de muitos, mas é um entendimento errado, porque a disciplina de Deus, ela tem o caráter de ensino, tem o caráter de recuperação e de salvação. Aleluia. O rei Davi, meus irmãos, apesar de ser o homem segundo o coração de Deus, foi um homem falho. A Bíblia mesmo diz que não há quem peque, né? Então Davi, apesar de ser um homem segundo o coração de Deus, ter muitas qualidades, ser um homem de caráter, né? Ter muita coisa boa, muita atitude, ser uma pessoa amorosa, misericordiosa em muitas situações, um homem que procurava obedecer a palavra do Senhor. No momento de fraqueza, no momento de descuido, no momento de falta de zelo, né, de falta de vigilância, no momento que era para estar em atividade, que era para estar juntamente lá do seu exército, ele se deixou pegar pela ociosidade e naquela ociosidade ele acabou pecando, né? E tudo que ele tramou para ocultar o seu pecado, no primeiro momento, parece que deu certo. Ele conseguiu, inclusive, se desvencilhar de Urias, o esposo da Batseba, que veio a morrer lá na guerra, né? Tudo por trama
do rei Davi, e ele achou que estava tudo certo, estava tudo tranquilo, inclusive tomou a Batseba por esposa e achou, vida que segue, estava tudo certo. Se Deus deixasse assim, irmão, Davi seria deserdado por Deus, Davi seria abandonado por Deus, e Davi acabaria sofrendo um duro juízo de Deus, e Deus o afastaria para sempre da sua presença. Amém? Como nós vimos, irmãos, casos na Escritura de pessoas que Deus não disciplinou, que chegaram ao nível de pecado tão alto que Deus rejeitou para sempre, não concedendo mais nenhuma oportunidade. Exemplo mais conhecido, eu creio, do Velho Testamento, são os filhos de Eli, quando a Bíblia diz que eles não ouviram o seu pai mais, que tardiamente os exortou. E a Bíblia diz o porquê que Deus não permitiu que eles se arrependessem, porque Deus havia decidido matá-los. Mas Davi, meus irmãos, a Bíblia diz que Davi estava lá bem tranquilo, na sua casa, com a nova esposa, o pecado oculto, Então podia dar continuidade na sua vida. Mas até que bate na porta o profeta Natã, que apesar de ser muito seu amigo, muito íntimo até de Davi, os irmãos lendo a Bíblia veem isso, E Natã chega então com toda a tranquilidade, com calma, e começa a contar uma história para Davi, conhecida dos irmãos, de dois homens, um rico e um bem pobrezinho. Um rico tinha muitas ovelhas, o outro tinha pouquinhas ovelhas, só tinha uma, na verdade, quando tinha poucos recursos, tinha uma só ovelhinha. E Natã começa a contar esta história para Davi, e então ele vai contando e chega no ponto da narrativa que ele diz que esse homem recebeu uma visita, e com dó de gastar, de matar uma das suas ovelhas, pegou aquela ovelhinha que era a única do homem. A Bíblia diz que aquela ovelhinha o homem tratava como se fosse filho, como se fosse um dos seus filhos, e inclusive comia do bocado, do seu bocado, comia até do seu copo, carregava no colo, as características ali demonstravam o carinho que esse homem tinha pela ovelhinha. E aquele homem rico, então, achou melhor pegar aquela ovelhinha daquele homem pobre e ali fazer a sua festa. Quando Natã terminou, eu creio que Natã ainda estava com a palavra, ainda não tinha nem bem terminado de falar, Aquilo irou o coração de Davi, porque Davi tinha um conceito de justiça. Davi era um homem justo. E Davi, a Bíblia diz que Davi se irou, porque Davi está vendo a cena. Quando a gente ouve alguém contando uma história, relatando, a gente consegue visualizar, aquela cena. E Davi, desde o início da conversa que Natã está tendo com ele conseguiu visualizar a cena, e quando chegou naquele desfecho ali, trágico para o pobre homem que tinha só uma ovelhinha, a Bíblia diz que Davi se encheu de ira e já deu a sentença. Diz, não, um homem desse tem que morrer, é digno de morte. E além disso tem que dar 4 vezes mais essa ovelhinha, ou seja, antes de morrer tinha que providenciar o pagamento das 4 ovelhinhas. E ficou irado pela situação. E o mesmo acontece com nós, Quando é o outro que erra, nós queremos o sangue, queremos o juízo e a punição rápido. Mas quando é nossos filhos, não. É inocente, é coitadinho, é coitadinha, não pode, Só o dos outros. Não pode ser assim, não é isso que a justiça divina diz. Quando Davi disse isto, trouxe essa sentença até de morte para o homem,
A Bíblia diz, meus irmãos, que na hora, então, Natã está lá em 2 Samuel, capítulo 2, versículo 7, diz para ele: tu é este homem. Este homem é tu. Você consegue imaginar, irmão, o choque? Naquele momento, irmão, sabendo Davi que Natã era um profeta, era um homem enviado por Deus, naquele momento, Davi percebeu: Deus estava na sua casa cobrando a dívida, cobrando o pecado, pela palavra do profeta. Nada mais ele pôde fazer, a não ser reconhecer o seu erro. Diz: é verdade, eu pequei. E Natã disse para ele então: fica tranquilo, Deus perdoa esse teu pecado, tu não vai morrer, teu pecado era de morte. Deus, irmãos, Ele nunca cobra tudo o que nós devemos. Se Deus cobrar tudo o que nós devemos, até a punição seria irresistível, seria insuportável. Deus não cobra, Deus nos disciplina. Se Deus nos cobrasse, nós não teríamos salvação. Amém? A Bíblia diz que o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. E os pecados que no decorrer da vida nós acabamos cometendo, a Bíblia diz que nós temos um advogado, mas esse advogado ele só entra em ação mediante o reconhecimento da culpa e o arrependimento. Aleluia! Amém? Glória a Deus! Glória a Deus! E foi essa atitude que o rei Davi, sendo rei, foi essa atitude que ele teve. E isso agradou a Deus. Mas mesmo assim, Natã disse: tu não vai ficar sem disciplina, tu não vai morrer, mas tu não vai ficar sem disciplina. A criança, eu vou matar a criança que tu está tendo com a Batseba, que tu teve com a Batseba, esta criança eu vou tirar. E de fato, Deus tirou. A Bíblia diz que Deus feriu a criança e a criança morreu. A palavra do Senhor, irmãos, ela diz em Hebreus 12:6: porque o Senhor corrige a quem Ele ama e açoita a todo filho, a todo aquele que Ele recebe por filho. A Bíblia diz que Deus faz isso, não sou eu. A Bíblia diz que Deus faz isso. Apocalipse 3:19, lá no fim da Escritura, lá nas cartas, para as igrejas da Ásia, o próprio Senhor Jesus diz: eu repreendo e disciplino a todos quanto amo. Todos aqueles que eu amo, eu vou castigar e vou disciplinar e vou corrigir. Glória a Deus. Mas é o homem que anda com Deus, é justamente por isso. É justamente por isso. Você sabe por que uma mãe, um pai corrige a sua criança, corrige o seu filhinho? Muitas vezes alguém vai dizer: mas por que surrar a criança? Mas por que não adulto de vara na criança? Mas por quê? Você sabe por quê? Porque ama o filho e ama a filha. Aleluia. E ele não quer dar o direito da polícia amanhã depois bater. Ele não quer dar o direito de outros estranhos baterem no seu filho, porque daí serão mais violentos, aí causarão danos, aí causarão prejuízos, quem sabe matarão o seu filho. Então, quando o pai corrige o filho, a filha, é por amor. E Deus é da mesma forma. Observe bem, meus irmãos, quando a Bíblia diz: se nós aceitamos os nossos pais que nos corrigiam, como Deus não, vamos dizer que Deus não tem o direito de nos corrigir. E muitas vezes nossos pais corrigiam de forma não muito justa, porque a Bíblia diz que tem que ser a criança corrigida com varinha. E eu creio que mesmo aqui muitos de vocês já apanharam com algo muito mais pesado do que uma varinha, sim ou não?
Eu vejo os irmãos contarem aí, tem alguns que até o relho trançado pegou. Então veja bem, nossos pais, no zelo, por amor a nós, muitas vezes corrigindo até de forma exagerada, né? Mas olha só que coisa linda, maravilhosa. Hoje, esses filhos estão tudo aqui, dando glória a Deus e agradecendo que os seus pais corrigidos. Da mesma forma, meus irmãos, nós temos que ser agradecidos a Deus, porque se Deus está me corrigindo, se Deus está me açoitando, é porque Deus me ama, eu ainda sou filho e ainda estou na casa do Pai. O ruim, irmãos, é aqueles que estão lá de fora e o pai não considera mais um filho. O pai vai dizer: mas Senhor, o senhor não vai corrigir aquele lá? Mas o Senhor, olha o que está fazendo. Mas Senhor, olha como é que está a vida daquela pessoa. Deus tranquilamente poderia cruzar os braços e dizer: não tem nada a ver com isso. Meu filho não é. Meu Deus. Fosse meu filho, eu estava trazendo ali, na disciplina, na correção. Não é meu filho. Isso eu acho que é muito triste para qualquer ser humano. O homem que anda com Deus é disciplinado por Deus, é corrigido por Deus, é exortado por Deus, para continuar do lado de Deus. Amém? Você vai olhar, Davi passou toda aquela hora que a varinha de Deus pegou mesmo. Davi chorou. A criança caiu doente, 7 dias teve de jejum, orando, clamando a Deus, na condição de homem segundo o coração de Deus, na condição de homem que conhecia o coração de Deus também, que sabia do amor e da misericórdia de Deus. Mas Deus disse: meu filho, agora é hora de apanhar, agora é hora de eu te corrigir, meu filho. Porque tu tem que dirigir essa nação, tu tem que conduzir essa nação a muitas vitórias. Tu deu ocasião que os meus inimigos blasfemassem de mim, meu filho. Deus pegou Davi no quartinho como um pai pega o filho. Não teve escape. A hora que Deus resolve tratar, meu irmão, não adianta se queixar para ninguém. Eu digo para você, a hora que você vê alguém sendo tratado por Deus, não te mete, só ora. Muitas vezes, irmãos, a pessoa quer livrar, quer defender, quer tomar as dores de alguém que Deus está tratando. A varinha de Deus vai acabar pegando nele. Eu me lembro de uma situação até um pouco cômica que aconteceu há muitos anos, de um casal que antes da ceia foram procurar o pastor, isso faz muitos anos, e estavam brigados, e a irmã alegava que o seu esposo tinha batido nela com a cinta. E ela disse, ele foi lá na frente do pastor, e o pastor não. E ele negava, não, e ela dizia: não, pegou, está aqui, pegou no braço, aqui assim, daí. E o pastor chamou o esposo para conversar com ele, o irmão, que chamou os dois, né? Meu irmão, como é que é isso? O senhor bateu? Não, pastor, eu não bati nela, de forma alguma, mas esclarece isso. Pastor, acontece que o guri lá em casa andou aprontando, meu filho, e eu fui corrigir ele. Eu peguei a cinta, né? Não pegou nem a varinha, pegou a cinta. Eu peguei a cinta e fui executar meu filho, fui surrar. Só quando eu estou surrando ele ali, ela veio correndo e se meteu para defender o guri. E naquela ali, a cinta pegou no braço dela. Então não é eu que surrei ela, é ela que entrou embaixo da cinta. Ficou bem difícil para se resolver, né? Então, meu irmão, não entra embaixo da vara. Deixa Deus tratar. Deixa Deus tratar. Eu me lembro, irmãos amados, eu me lembro, estava orando hoje, me lembrei. Uma vez, ainda no tempo do antigo ministério, tinha um casal e os filhos deles, né, vieram a se desviar da igreja, estavam bem rebeldes, desviaram, mas a mãe sempre defendia. A mãe sempre defendia. O pai dizia: mas eu tenho que cuidar, não, deixa os meninos, deixa eles terem a liberdade deles, deixa os meninos ter a vida deles. Eles querem aproveitar, eles são novos, deixa aproveitar. O pai não conseguia corrigir aqueles irmãos. E aí se envolveram com más companhia, daqui a pouco estavam roubando, daqui a pouco estavam assaltando.
E a igreja orando, os irmãos orando em favor deles. Aí, dali a pouco, eles foram fazer um assalto lá, um roubo, não me lembro bem os detalhes, e foram presos. E aí, os irmãos correram, pediram oração para a igreja orando. E aí a irmã correndo atrás de dinheiro, porque disseram para ela, jogaram para ela, olha, se marcar um bom dinheiro, aí nós conseguimos livrar ele, né? Era até uma situação meio ilegal, pelo que eu lembro. E a irmã botou até a casa para vender. E os irmãos, então, na igreja orando para que Deus peça misericórdia, livrasse aquele jovem, que já era maior de idade. E aí alguém aconselhou ela, irmã, porque o esposo estava de acordo de só orar e Deus fazia a obra, mas a irmã não queria tirar todo o pano, filho meu não fica na cadeia. E aí os irmãos aconselharam a irmã, quem sabe é Deus que está tratando com eles. Quem sabe a forma que Deus vai agir e eles vão se converter de verdade. Vão vir para a casa do Senhor novamente, vão mudar de vida. Deixa Deus tratar eles, irmã. E ela, não, filho meu não fica preso. Aí vendeu a casa dela, vendeu bem baratinho naquele tempo, menos de metade do valor, aí vendeu rápido. Venderam a casa. E foi lá e deu na mão do advogado. E, de fato, conseguiram. Não sei como, conseguiram. Pouquinhos dias estava solto os rapazes. E não quiseram nem saber de igreja. Passou poucos dias, meus irmãos, depois tinham soltado eles. Eles se envolveram de novo num roubo, num crime lá, num assalto. E a polícia veio, deu perseguição, saíram atrás deles. E eles fugindo, a polícia atirando neles, no caminho, me lembro ainda do tempo que Brasília era carro. No caminho, atacaram um cidadão com a Brasília, atiraram, mataram aquele cidadão, né, para pegar o carro, para fugir. E foram fugindo para o interior, onde chegaram perto do rio, não lembro se era rio ou uma lagoa, fugindo da polícia e atirando contra a polícia. E, lamentavelmente, chegou ali, a polícia acabou matando os dois, na beira d'água. Aí, foram os pais lá ver, estavam lá os filhos mortos. E aí, vários irmãos disseram, se tivesse deixado Deus tratar, Deus tinha tratado eles lá dentro do presídio, da penitenciária. Alguns entenderam que Deus poderia agir, salvar eles, né? Eles estando fora do crime. Então, meus irmãos, naquele amor sem entendimento, a mãe agiu totalmente errado, tendo ações até fora da lei, para levar os filhos. Não deixou Deus tratar. Nós precisamos do tratamento de Deus nas nossas vidas. Aleluia! Enquanto Deus está me tratando, enquanto Deus está me corrigindo, eu continuo sendo filho. Quem me corrige é o Pai. Aleluia. Glória a Deus. E eu dou glória a Deus que enquanto Deus me corrigir, aquele que é o príncipe do mundo não pode nada contra mim. Mas ele é errado, mas ele tem Pai que cuida. Mas ele faz isso, tem um Pai que cuida. Glórias a Deus. Irmão, você vê quando é tão tremendo isso, quando Arão e Miriam foram se revoltaram contra Moisés por causa da mulher cuxita, né? E fizeram que Deus se queimou por Moisés. Moisés não falou nada, né? Mas só que Moisés tinha um pai no céu. E o pai no céu, meu irmão, o pai que é pai, ele vai se queimar se alguém quiser fazer mal para o seu filho. Aleluia. E Deus chamou e disse assim, quando eu quiser falar com alguém, eu vou falar com o profeta, vou falar profecia, vou falar para o sonho, vou falar para revelação. Só que tem uma coisa, Moisés, eu falo com ele frente a frente. Aleluia! O que Deus está dizendo? Moisés é meu filho, com ele trato eu. Aleluia. Glória a Deus! Glória a Jesus! Aleluia! Glória a Deus! Graças a Deus. Meus irmãos, o homem que anda com Deus também é provado. Pode ser provado ou não pode? Pode ser provado. Existe aí um conceito que quem é crente, quem serve a Deus, né, tem que ser rico, tem que ser exaltado, tem que ser colocado só por cabeça em tudo, tanto é que ninguém mais quer ser servo. É difícil você achar alguém que se apresenta, pastor, eu sou servo. O que você vai fazer? Eu estou fazendo.
Porque existe hoje em dia, meu irmão, um pensamento, né, no meio gospel, no meio evangélico, né, que todo mundo tem que ser senhor, ninguém pode ser servo. Todo mundo tem que ser bem financeiramente. Todo mundo tem que ser maior do que os outros. Todo mundo tem que ser protagonista, né? Mas não é isso que a Bíblia ensina, né? E a Bíblia diz que Deus prova a nossa fé. Deus nos prova. Se você vê, meu irmão, Jó, você vê a história de Jó, Jó foi provado por permissão de Deus. Nós sabemos disso, né? Foi uma estação do adversário que entendeu errado o motivo da bênção de Deus na vida de Jó. A Bíblia diz, quando vai no primeiro capítulo, em primeiro versículo, Deus não começa, as Escrituras não começam tratando das riquezas de Jó. Não começa dizendo, né, o que Jó investia. Primeiro diz assim: Jó era justo, homem justo, reto, temente a Deus e apartava-se do mal. Deus já começa falando: eu vou dizer para vocês quem é Jó. Esse era Jó. Esse era Jó. E nem por isso ele foi livre da provação. Nós sabemos a forma como Jó foi provado. E Deus, irmãos, e o motivo da aprovação de Jó foi justamente porque Deus queria provar que o homem que anda com Deus é aprovado e resulta aprovado. Aleluia. Como é que alguém vai ser aprovado se não passou por um teste? Como é que alguém vai ser, olha, carimbado que foi aprovado, mas quem é que testou? Quem é que fez o teste? Né? Quem é que atestou e disse que foi aprovado? Então a prova serve justamente para isto. E a palavra de Deus diz no 1 Pedro capítulo 4, versículo 12: amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio do... Isso é prova, meu irmão. Prova de fogo é prova. Não estranheis esse fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-nos, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Não, meu irmão, Deus ele quer, para ele nos aprovar, nós precisamos ser provados, e precisamos estar preparados para a aprovação. E a aprovação ninguém escolhe. Foi colocado para Jó: Jó, o que tu quer? O que tu quer, Jó? Como é que tu quer ser provado? Não, meu irmão, veio de surpresa, de supetão. Jó estava bem tranquilo em casa. Quem sabe hoje, fosse hoje, estaria com uma cuia de chimarrão, tomando chimarrãozinho na sombra, tá? Quem sabe uma rapadurinha. Jó estava tranquilo quando começou a chegar a notícia. Quando começou a chegar a notícia das tragédias. Jó não teve nem tempo de se preparar para nada. Meu irmão, Deus não dá tempo para ninguém se preparar para a prova, não. Ela vem de supetão mesmo. Por isso que nós precisamos estar preparados em todos os momentos. Você não sabe que vento vai soprar. Nós não sabemos que vento vai soprar, meu irmão. Tem que estar preparado em todos os momentos. Amém? Agora Deus é tão maravilhoso que Deus, mesmo na provação, Deus dirigiu. Escuta só. Se a enfermidade tivesse vindo primeiro, você acha que Jó teria estrutura para suportar a perda de tudo e a perda de todos os filhos? Uma pessoa com saúde, ela suporta muita coisa. Uma pessoa doente, ela fica fragilizada em tudo. Ela não é. Ela não tem vontade nem de comer. Não tem vontade, muitas vezes, nem de falar. Mas parece que Deus organizou as coisas de tal forma, né, que a enfermidade foi por último. E Deus sustentou a Jó em toda a provação. E tem uma coisa, meus irmãos: a provação, todo aquele que realmente é aprovado, ele não sai da prova do mesmo jeito que entrou. Não sai. Você pode ver nas Escrituras, você pode ver, quem sabe, na tua própria vida. Você pode ver testemunhos de homens de Deus. Ele nunca sai da mesma forma. Ele sai muito mais abençoado. Aleluia!
Amém? Porque uma coisa é algo que ainda não foi provado. Outra coisa é algo que passou pela prova e foi aprovado. Aleluia. Glória a Jesus. A Bíblia diz, meus irmãos, em Jó 42:12, assim abençoou o último estado de Jó. Depois que passou a prova, abençoou Deus o estado de Jó. Muito mais do que antes. Aleluia. O último estado foi muito mais do que antes. Glória a Deus. Eu digo para você, irmão, até no âmbito espiritual, até espiritualmente falando, que muito, quem sabe, aqui, você lê o livro de Jó, você vai ver que algumas coisas, Jó parece que se ufana, ele fala correto, a forma, as atitudes que ele tinha, ele fala, mas só que em alguns momentos ele transmitia a imagem de um homem infalível. E em muitos casos, seus companheiros falaram alguma coisa certa, os seus amigos, algumas coisas falaram correto. Mas só que tem uma coisa, da mesma forma que eu falei antes, Deus não aceitou que os amigos dele corrigissem ele. Deus disse, Jó, cuido eu. Aleluia. Jó disse assim, ó, nenhum de vocês falaram de mim certinho para Jó. Quem é que vai falar? Eu vou falar para Jó. E você vai ver que Deus pega Jó e ó, dá uma descascada em Jó. Aí Jó diz assim, eu te conhecia de ouvir falar, agora eu te vejo. A revelação aumentou, a intimidade com Deus aumentou, a confiança em Deus aumentou, a vida de Jó, o Jó provado, era outro Jó muito melhor do que o anterior. Aleluia. Glórias a Deus. Não te preocupa quando Deus te provar, você vai sair melhor. Deus não prova ninguém, aleluia, para piorar. Não, Deus prova para melhorar. Glória a Deus. Aleluia. O homem que anda com Deus Glória a Jesus. Aleluia. é o homem que fala com Deus. Você vai dizer, mas muitos falam com Deus. Muitos pensam que falam com Deus. Mas tem certeza, aquela pessoa que tem certeza que realmente está falando com Deus, é aquela pessoa que Deus fala com ele. É aquela pessoa que Deus responde. Glórias a Deus. É aquela pessoa que Deus ouve oração. Você tem um exemplo, nós temos um exemplo muito maravilhoso na Bíblia, que nós devemos copiar esses modelos que Deus deixou na Bíblia, esses parâmetros de posição, esses parâmetros de comportamento, temos que pegar para nós. Nós vivemos uma geração, meu irmão, que você quer uma briga para alguém, convidar para oração. Nós vivemos uma geração que 1 hora de oração é calamidade. Quando nós sabemos que 1 hora de oração é para nós desligarmos da terra e começar realmente a entrar em oração. Começar realmente a acessar o mundo espiritual. Começar realmente a nos ligarmos com Deus. Nós temos o exemplo de Daniel. A Bíblia diz que Daniel entrou no propósito de Deus 21 dias, clamando, orando, buscando a Deus, entende-se que em jejum, clamando a Deus 21 dias por uma resposta. Aleluia. Demorou a resposta, mas tinha um motivo por quê. Mas quando veio a resposta, a palavra de Deus, irmãos, ela é muito clara. Ela nos fala que quando veio a resposta, veio a explicação por que demorou. Daniel capítulo 10, versículo 12. Quando o anjo chega para Daniel e diz assim, olha, desde o primeiro dia que tu orou, a tua oração chegou no céu. Deus, desde o primeiro dia que tu orou, a tua oração chegou. E desde aquele dia começou o combate no céu para te dar vitória. Desde aquele dia começou o combate nos ares contra o príncipe da Pérsia que se levantou. Desde aquele dia começou o combate para te trazer a resposta. Quem anda com Deus não fica sem resposta, irmão. Aleluia. Quem anda com Deus, quando ele ora, Deus ouve. E ele ora porque crê que Deus ouve. E ele ora porque crê que Deus responde. Glória a Jesus. Glórias a Deus.
Nós precisamos ter a confiança. A Bíblia diz, 1 João capítulo 5, versículo 14: se cremos que Deus nos ouve naquilo que pedimos segundo a sua vontade, nós já recebemos o que temos pedido. Amém? A oração tem que ser o papel, tem que ser a atividade primária, imprescindível na vida do crente. Aleluia! É o tripé, né? É o suporte, é palavra, jejum e oração. Aleluia! Sem esse, irmão, não tem crente. Crente que não consegue orar e jejuar, pode ser religioso, mas não é salvo, porque é imprescindível. Como é que nós vamos morar no céu se nós não gostamos de falar com Deus? Como é que nós vamos ter comunhão com Deus, que é imprescindível para morar no céu, se nós não gostamos de falar com Deus e nem temos tempo para Ele? O que se ouve hoje é: eu não tenho tempo para Deus. Mas essas palavras são ditas num dialeto chamado atitudes. Não é em palavras, que palavra eu não tenho coragem de dizer. Eu não tenho coragem de dizer: eu não tenho tempo para Deus. Mas eu digo: eu amo a Deus, eu sou servo de Deus, Deus está na minha vida, mas eu nego com as minhas atitudes. Vivemos uma geração que não tem tempo para Deus e não se preocupa em dar atenção para Deus, porque o mundo encheu tanto de coisa, tanto compromisso, que não tem tempo para Deus. Muitos vão conseguir e descobrir um tempo para Deus no leito hospitalar, porque não tem mais nada para fazer mesmo. Lá, irmão Álvaro, o telefone do patrão não vai tocar. Lá ninguém vai chamar para um compromisso. Lá esqueceu que tem uma reforma da casa. Lá não vai aparecer o carro para lavar. Lá não vai aparecer boi para comprar. Lá não vai aparecer campo para revisar, para comprar. Lá não tem. Aí, Deus tem misericórdia, se o Senhor me tirar daqui. Muitas vezes, meus irmãos, muitas vezes a gente viu pessoas na situação, mas alguns poucos foram sinceros em pelo menos tentar tomar a posição. Alguns disseram: Senhor, se o Senhor tirar, quando a gente orar, se o Senhor me tirar daqui, eu vou fazer a tua obra. Senhor, se o Senhor me tirar daqui, eu prometo o resto dos meus dias eu vou viver para ti, Senhor. Senhor, se eu conseguir me conceder mais uma oportunidade, eu vou fazer aquele trabalho que eu disse não. Irmãos, muitos não se ouve hoje para a obra do Senhor. E as pessoas estão esquecendo que o Senhor e dono da obra não é pastor, não é líder de departamento, não é dirigente de congregação. O Senhor da obra, Ele está lá no trono. E lá existem os livros, existem memoriais, onde é anotado. E a seu tempo, Deus cobra. Meu Deus! Glória a Deus! Eu jamais quero ser cobrado por Deus, porque eu coloquei um propósito diante de Deus, e Deus tem me dado graça para cumprir. Eu jamais digo não para a obra do Senhor, porque eu sou agradecido a Deus, e eu sei de onde Deus me tirou, e eu sei que a minha vida eu devo a Ele. Glórias a Deus. Para o Senhor, não tem dia, não tem hora, não tem lugar, não tem condições, não tem, meus irmãos, nada que impeça, não há impedimento. Porque, irmãos, nós só precisamos de uma coisa para estar totalmente à disposição de Deus: é ter o fôlego de vida. Porque o resto quem providencia é tudo o Senhor. O resto quem provê é o Senhor. Os impedimentos que nós colocamos para não fazer a vontade do Senhor, os obstáculos que nós colocamos, são caprichos que pegamos do mundo e de uma vida secular extremamente atarefada. Vivemos numa geração de Martas, não só feminina, tem o masculino. Todo mundo tem tempo para tudo, tudo.
menos para o Senhor. O Senhor fica com o resto. O Senhor fica com o restinho que sobrar. Aleluia! Glória a Jesus! Glórias a Deus! Aleluia! Como diz a palavra, Senhor, quem deu crédito à nossa pregação? Alguém dará crédito. Glória a Jesus! E corroborando com isso que falamos, o homem que anda com Deus, Deus sustenta. Aleluia! Ah, mas não tem aquele emprego, não tem a Ferrari. Eu tenho Deus que sustenta. E o Deus que me sustenta. Quem sabe, irmão, que o filho precisa comer é o pai e a mãe. O Deus que me sustenta, o que eu preciso comer e que Ele quer que eu coma, Ele traz na minha casa. Aleluia! Glória a Deus. Deus, irmão, não é avarento. Deus não é mão de vaca. Deus não é miserável. Você olha todos os que realmente entregaram a sua vida para Deus, se eles tiveram falta de alguma coisa. Não falta. Quando nós vemos, irmãos, a passagem de Elias, 1 Reis, capítulo 19, versículo 8, apesar de toda aquela perseguição, e Elias sai sem nada, sem uma merenda, sem um lanche, sai, né? Sem nada, não, sem nenhum preparativo, como ele não tinha. Você olhar a vida desses homens de Deus, me acha casa. Onde é que Elias tinha casa? Onde é que Elias tinha um cavalo? Tinha uma jumenta para andar? O que esses homens tinham? Eles tinham Deus, e isso era suficiente. Aleluia! Eles tinham Deus, e isso bastava. Aí você entende por que pega uma jornada pelo deserto afora. Chega cansado, deita, não tem nada, mas quando abre os olhos tem um pãozinho quentinho esperando. Aleluia! Tem água boa e tem o pão bom. Deus sustenta quem anda com Ele. Aleluia! Tem padaria no deserto? Tem lancheria no deserto? Não, mas tem Deus, meu. Aleluia! Deus. Deus é suficiente. Glória a Deus. Aleluia. Comeu, encheu a barriguinha, deu uma água chiladinha. O anjo olhando. Entendeu agora porque ele diz que o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra? Não só livra, sustenta, traz pão se for necessário. Aleluia! Glória a Deus. Daqui a pouco de novo. Elias, descansou? Está descansadinho? Tá? Come mais um pão aí. Achou que ia encerrar a tua carreira? Muito comprida é teu caminho. Aleluia. Come de novo aí. Aleluia. Pegou a estrada. A Bíblia diz, correu 40 dias e 40 noites. Quando Deus sustenta é diferente. Tem muita gente confiando nos cobrezinhos que recebe. Escuta, o que Deus dá vale muito mais. A Bíblia diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Glória a Deus. É Ele que sustenta tudo. Aleluia, Jesus. É Ele que garante todas as coisas. O homem que anda com Deus é sustentado por Deus. Aleluia! Ele sustenta em tudo. Glória a Jesus. Homem que anda com Deus, Deus defende. Mas não é perigoso, irmão, andar só confiando em Deus. Não, Deus defende. Mas tem muita gente que faz tramóia. O diabo prepara laço, o diabo prepara armadilha. Fica tranquilo, irmão. Você tem Deus, está garantido. Aleluia! A Bíblia diz, eis que não cochila, eis que não dorme, não dormitará o guarda de Israel. Aquele que te guarda, irmão, não prega o olho, viu? Aleluia! Não prega o olho. Às vezes tem guarda para trabalhar na firma, o patrão não troca por ali, ele dá umas cochiladinhas, quando vê o ladrão vem e leva. Deus não, Deus fica os olhão em cima assim, ó.
Toca para te ver. Glória a Deus. Você olhando assim, só de olho no inimigo. Toca para te ver se consegue. A Bíblia diz, meus irmãos, que José atiçou a inveja de seus irmãos. A história é conhecida, a palavra de Deus é conhecida dos irmãos. Irmão, quem não tem chamada sempre vai tentar derrubar quem tem chamada. O carnal sempre vai perseguir o espiritual. Não existe homem que anda com Deus que não seja perseguido. Alguém vai perseguir. E até nem tem graça se não perseguir, né? Porque eu vou dizer para você, é bonito de ver Deus defendendo. É bonito de ver. Glória a Deus. Glória a Jesus. Olharam para José e isso aí é cheio de revelação, é crente, ora, busca a Deus, tem visão, está muito fanático isso aí. Lá vem ele de novo. Até a roupa dele era diferente. Meus irmãos, homem que anda com Deus sempre tem algo diferente na sua vida. Não julgue como vulgares, como populacho ou como comum aquele que Deus escolheu. Alguma coisa tem. Lá vem o sonhador, lá vem de novo, lá vem aquele crente de novo. Não, vamos matar ele. Vamos matar, vamos terminar, vamos matar com ele, dizendo que a Deus está olhando, irmãos, e Deus entra na mente lá. Não pode matar. Não pode matar. Isso é uma ordem, irmão, dada no mundo espiritual. Escuta, deixa eu te dizer uma coisa. Os demônios conhecem o zelo de Deus pelos seus filhos. Você viu quando foi com Jó? Deus disse a Deus, não mata. Matar, tu não mata. O diabo, sim senhor, não mata, não tem nem como. Vão matar, Deus já destruiu o conselho deles, matar não vai. Então vão tirar no poço. Joga no poço. Vende para os maridos, vende, está vendido, não tem problema. Mas Deus está junto. Bota lá na casa, abre um laço lá para o homem matar ele. Não consegue matar, bota na cadeia. Deus tira da cadeia e bota no trono. Aleluia! Glória a Deus. Porque quem anda com Deus, Deus defende. Deus defende, para botar a mão tem que entrar, ir lá no trono e dizer, Deus deixa eu botar a mão. Jesus chamou Pedro em particular uma vez, disse, Pedro, vem cá Pedro, por favor. Pedro, ora, Pedro, vai se converter, Pedro, toma jeito. Porque eu vou te contar uma coisa, vou te contar um negócio aqui, Pedro. Aleluia! Satanás chegou diante do Pai e pediu para te cirandar, Pedro, já queria te cirandar. Mas eu roguei ao Pai, não entrega a Pai. O Pai não tem jeito, não entrega. Glória a Deus. Em todas as bancadas do Pedro, o Pai diz, meu filho, ninguém toca. Não vai tocar. Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus. A Bíblia diz, irmão, Isaías capítulo 54, 17, toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Ferramenta contra a pessoa que anda com Deus não prospera. Pode parecer que vai prosperar, não prospera. Toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. Meus irmãos, se Deus está no trono, se Deus está no trono, e Deus diz assim, ó, não vai prosperar nenhuma ferramenta contra os meus filhos, contra minhas filhas, não tem ninguém, irmãos, que possa anular essa palavra, não tem ninguém que possa cancelar essa ordem, não tem ninguém que possa dizer para Deus, Deus, mas o que está fazendo? É isso, não, Deus determinou, está determinado, e está escrito, amém, como testemunho na palavra de Deus. Glória a Jesus. Deus defende aquele que anda com Ele. Tem muitos exemplos na Bíblia, meu irmão. Tem muitos exemplos. Olha Abraão, olha Isaac.
Queriam se livrar de Isaac, aterrar o esposo de Isaac, não conseguiram terminar. Não conseguiram de jeito nenhum. Olha só, meus irmãos, quando o Balaão foi contratado para amaldiçoar Israel, Deus foi na casa do Balaão. Deus foi na casa. Balaão preparando, sabe, vou lá, vou ganhar um dinheiro agora. Eu acho que já estava até ensaiando as pragas que ia lançar. Deus foi na casa dele. Cara, está indo aonde? Onde é que tu está pensando que vai? Ah? Deus dá uma cordinha para ele e se foi faceirinho, vamos. Lá no meio do caminho, Deus botou o anjo com a espada na mão. Te mete o teu bico a amaldiçoar meu povo. Mete o teu bico. Aleluia. Deus fez até a jumenta falar. Aleluia. Olha só, meu irmão, o que Deus faz para defender aqueles que andam com Ele. Tu é profeta, a tua palavra não vai valer nada, a palavra da jumenta vai valer mais que a tua. A tua visão vai ser conturbada, a jumenta vai ter mais visão que tu. Deus confunde os adversários. Não, agora tu vai fazer o seguinte, tu vai abençoar. Tu vai abençoar. Mas lá no fim do povo, tem o vulgo do povo, o populacho, aqueles mais fracos, aqueles mais erradinhos, deixa eu amaldiçoar só aquela parte lá. Não, nem esse não vai amaldiçoar. Abençoa. Levanta tuas duas mãos e abençoa. Ninguém, irmãos, no universo tem o poder de amaldiçoar quem Deus abençoou. Presta bem atenção. Alguém que está debaixo da bênção de Deus, nem Satanás pode. Glória a Deus. Nem Satanás tem poder de contra. Aleluia. Por isso que todo aquele que realmente é sábio, ele procura obedecer a Deus. Eu vou obedecer o meu papai do céu direitinho, porque na hora que o diabo estiver assim para grudar em mim, meu papai me defende. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. A Bíblia diz em 1 João 5,18: aquele que nasceu de Deus guarda aqueles que não vivem em pecado, aquele que não vive pecando. Olha lá, 1 João 5,18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando, não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não toca. Você vê o diabo tocando em tanta gente, causando tanta malignidade, tanta bestialidade. Deus está dizendo: aquele que anda comigo, o maligno não toca. Não vai tocar. Glória a Deus. Aquele que anda com Deus, o homem que anda com Deus, meu irmão, realmente, ele prospera em tudo na sua vida. Tudo que ele bota a mão, Deus bota a mão junto. É coincidíssima essa passagem. Só está só uma delas, né? Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho do pecador, não se assenta na roda dos escarnecedores. Por quê? Porque é homem que anda com Deus, tem o seu prazer na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Ele vai ser como? Como uma árvore plantada junto à ribeira das águas, nem as folhas caem, na estação certa ele dá os frutos, e tudo quanto fizer prosperará. Aonde ele bota a mão, prospera. Aonde ele bota a mão, a coisa funciona. Está enterrado, não vai, não dá. Bota um homem que anda com Deus lá para te ver se ele não vai. Vai andar. Eu já vi um homem de Deus, irmão, chegar, só botar a mão em máquina e já vai estragar. Ela só botou a mão, a máquina começou a funcionar na hora. Tudo quanto fizer prosperará. Glória a Deus. Aleluia. Quem anda com Deus e não Deus anda junto. Aonde botar a mão, Deus vai abençoar, Deus vai prosperar, vai dar certo, o mal vai recuar. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia.
Vamos encerrando, que o horário já passou. Aleluia, Deus. Tem uma coisa mais maravilhosa ainda. O homem que anda com Deus, Deus toma para ele. Aleluia. Glória a Deus. Se torna tão precioso, tão preciosa, que Deus quer tomar para ele. Aleluia. Glória a Deus. Primeira menção que vimos é conhecidíssimo, Enoque, né? Está lá no livro de Gênesis, capítulo 5. A Bíblia vai dizer, meus irmãos, que 2 vezes vai dizer que Enoque andou com Deus. Enoque viveu 65 anos, gerou filhos, viveu mais 300 anos, e com 365 anos a Bíblia diz, e já não era, porque Deus tomou para si. Aleluia. Que dele Enoque sumiu, mas que dele Enoque foi, Deus levou para si. Procuraram Enoque, quem sabe, meu irmão? Os parentes procuraram que Enoque sumiu. Os vizinhos, os amigos, conhecidos, tantos procuraram, sumiu. Deus toma para si. Aleluia. Assim Deus vai fazer com todos que andam com Ele. Por isso Jesus diz que o Senhor preparou lugar. Está preparando lugar. Jesus disse: credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse verdade isso, eu não diria para você, mas Jesus estava confirmando, é verdade, e eu estou indo preparar lugar. Aleluia. Glórias a Deus. Você vai ver na oração sacerdotal, meu irmão, capítulo 17 de João, Jesus na sua oração ao Pai, ele diz, frisa bem, ele diz: Pai, para que onde eu estiver, eles estejam comigo, eles estejam conosco. Entendermos o valor de andar com Deus aqui, meus irmãos, não é andar um tipo de vida aqui e esperar como se fosse um sorteio para morar no céu. É viver aqui como se já estivesse andando no céu. É andar aqui, meu irmão, de tal forma que esteja preparado para andar no céu. Alguém que não gosta de falar com Deus, que não gosta de orar, vai no céu fazer o quê? Alguém que não gosta de dar glória a Deus, vai fazer o que no céu? Alguém que não gosta de adorar o Senhor, vai fazer o que no céu? O céu é lugar para ti. O céu é lugar para quem adora a presença de Deus, é para quem gosta da presença do Senhor, é para quem ama levantar de madrugada, aleluia, não olha frio, aleluia, tem medo de frio, meu irmão. Quem realmente anda com Deus, aleluia, não olha a temperatura, levanta na madrugada e vai orar, porque tem prazer na presença de Deus, tem prazer na companhia de Deus. Ele sabe que não vai estar sozinho, ele sabe que quando começar a orar, aleluia, Deus está prestando atenção, e Deus vai começar a falar com ele, Deus vai começar a falar com ela, Deus vai começar a dirigir. A Bíblia diz: eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam, me acham. Deus não diz que se esconde, Deus diz: vai me achar, vai me encontrar, vai me encontrar. Deus quer aqueles que amam a sua presença e que Ele está em primeiro lugar. Aqueles, meu irmão, que respiram Deus, que tem desejo da presença de Deus, que acordam pela manhã pensando em Deus, que durante o dia, aleluia, muitas vezes estão lá no trabalho, mas o pensamento está em Deus. Senhor, não vejo hora de chegar e correr para a igreja, e correr, aleluia, para buscar a tua presença, para orar a ti, para glorificar o teu nome, para exaltar o teu nome, Senhor. Glória a Deus. Eu não vejo a hora de estar na tua casa. Eu amo a tua presença, Senhor. Tem saudade de Deus. Tem saudade da presença de Deus. Faz 10 horas, faz 12 horas que eu estou aqui nessa fila. Eu não vejo a hora de chegar e me atirar, Senhor, aos teus pés. De me atirar na oração, de falar com o Senhor, de sentir a doçura da tua presença. Glória em nome de Jesus.
Deus está à procura de homens e mulheres que verdadeiramente desejem andar com Ele. Quem anda com Deus não peca, não tem nem tempo para pecado. Quem anda com Deus, meu irmão, começa a cortar tudo aquilo que não é essencial na sua vida. Começa a cortar, meu irmão, tudo aquilo que não é extremamente necessário. Não tem tempo, irmãos, para palavras frívolas. Não tem tempo, meu irmão, para coisas supérfluas. Não tem tempo, não, eu tenho que remir o tempo. A Bíblia diz assim, nós temos, Senhor, ensina-nos a contar os dias para que alcancemos corações sábios. Eu fui com curiosidade, vejo, olhando esse versículo, eu acho engraçado, a gente não conta mesmo os dias. Às vezes nem sabe que dia do mês está. Você sabe quantos dias você já viveu? E cada um deles foi Deus sustentou. Eu hoje, meu irmão, estou fazendo 22.773 dias de vida. Hoje. É muitos dias de vida. E quantos deles realmente foram dedicados a Deus? Qual é a média que nós temos? Não, hoje é para o Senhor. Quando é que estamos tão ocupados que não nos acham? Ei, deixa eu te contar uma coisa. Enoque já começou a ficar sumidinho, creio eu, muito antes de ser arrebatado. Deu Enoque, não sei, entrou no mato por aí. Deu Enoque, está sumido lá para o monte de novo. Ninguém achava Enoque para gastar tempo com bobagem. Ninguém achava Enoque com conversinha fiada nas esquinas nem nas casas. Todo o tempo que sobrava daquilo que era extremamente necessário, Enoque tirava com Deus. Até que Deus disse: Enoque, mas para aí, tu está fazendo o que aí, Enoque? Tu não tem mais nada a fazer aí, Enoque, sobe para cá de uma vez. Quem tem muito a fazer na terra, não tem lugar no céu. O céu, irmãos, é para quem não tem mais nada na terra. Paulo alcançou esse nível e ele disse assim, ó: eu já não sei o que é melhor, eu não sei o que é melhor ficar por amor dos meus irmãos, por amor da igreja, ou se é melhor partir e estar com o Senhor. O coração dele já estava mais no céu. Meus irmãos, o coração terreno fica na terra, mas o coração que já está ligado no céu, Deus já tem lugar reservado. Deus já tem lugar reservado. Alguém que oração, vamos estar orando. Eu quero dedicar mais a minha vida para Deus. Eu quero ter mais tempo para o Senhor. Coisa boa estar na presença de Deus. Eu desligo o celular, às vezes deixo em casa quando venho morar na igreja. Não morreu ninguém. Ninguém pereceu por falta do meu socorro. Ninguém morreu por eu não atender o celular. Pelo contrário, eu tenho recebido mais bênçãos de Deus. Eu tenho visto Deus repreender enfermidade enquanto eu estou orando. Eu nem tinha atendido o telefone, mas eu estava orando por aquela vida e Deus agiu lá. Tem gente que está tão escravo no celular que a ligação do céu já foi cortada. Deus que nos chamando, irmãos, para nós verdadeiramente andar com Ele. É Ele que nos sustenta. É Ele que provê tudo. Nós estamos respirando porque Ele concedeu. Alguém vai dizer: meu pastor ficou louco, agora está contando o dia. Mas é que eu contei porque eu fiz questão de agradecer a Deus. Deus, muito obrigado. 22.773 dias. Obrigado, Senhor, por esse que completou hoje. Muito obrigado, Senhor. Cada dia que o Senhor tem nos dado, nós não merecemos, mas o Senhor nos alcançou a misericórdia. Seja agradecido a Deus, meu irmão. A gente vê gente famosa, gente rica,
só vê a notícia que morreram e sem salvação. Eu digo, Senhor, olha, Senhor, quanto tempo de vida eu tenho. Estou aqui glorificando e exaltando o teu nome. E de nada tenho falta. Deito e durmo e sono tranquilo. E acordo porque o Senhor me sustentou. Glórias a Deus, aleluia. Aprenda a andar com Deus. Aprenda a andar com Deus, aleluia. Glória a Jesus. Vamos orar a Deus, irmão Paulo. Se tiver um louvor, quiser louvar, pode louvar, irmão Paulo. Vamos orar a Deus, meu irmão. Anda com Deus, tenha mais tempo para Deus. Não deixe o diabo te escravizar na aflição. Mas se eu não tiver nada a oferecer, mas se eu não ir a fazer, não vai acontecer nada. Busca Deus e o Senhor luta por ti. Anda com Deus, aleluia, que do lado dele está tudo garantido. Nós vivemos num planeta que flutua solto no espaço. Um planeta que flutua solto no espaço junto com todo o universo. E a palavra de Deus sustenta, não cai. Aleluia, glória a Deus. Se você pudesse olhar agora, em relação ao sol, nós estamos todos de cabeça para baixo. Você olhar, nós estamos todos de cabeça para baixo. O sol está lá em cima do outro lado do Japão. E Deus sustenta. Pelo seu poder, aleluia. Glórias a Deus, é Ele que sustenta. É Ele que sustenta. Os homens vão te sugar. Os homens vão te sugar até a última gota de suor. Quando não precisar de ti, vão te despachar embora. Deus não desampara. Você pode estar velhinho um dia. Deus continua do teu lado. Você pode estar sem nenhum real no bolso. Ele continua do teu lado. Pai querido, olha para esta igreja, Senhor. Pai querido, aleluia. Nós precisamos de ti. Nos ajuda a andar contigo na face desta terra. Nos ajuda a andar na tua presença. Nos ajuda a fazer a tua vontade. Ó Deus soberano, ó Deus maravilhoso. Nós precisamos, Senhor. Nós precisamos estar mais perto de ti. Ó Deus, nos constrange para que te busquemos mais na oração, para que consagremos mais a nossa vida, e haja mais de Deus na nossa vida. Aleluia, a tua presença é tudo. O dinheiro não compra. Aleluia, dá-nos a tua presença. Dá-nos a cada dia, a cada manhã.